Amém, meus irmãos. Graças a Deus. Queria que você já abrisse sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 2. Continuamos a nossa série, estudando o que Deus tem para nos falar nessas cartas que Paulo escreve da prisão para a igreja. E hoje nós vamos estudar do versículo 12 em diante. Semana passada nós estudamos Filipenses 2, de 5 a 11, que é o texto clássico sobre o que a gente acabou de cantar aqui, da obra que Jesus fez, sendo Deus, veio até nós, né, para nos alcançar, para nos salvar da condenação e dos nossos pecados. Então, depois desse hino que a gente viu, porque Filipenses 2, de 5 a 11, muito provavelmente é uma tradução de um hino antigo, que Paulo traduziu para o grego, para então informar a igreja de Filipos sobre o que Jesus fez por nós. Mesmo sendo Deus, ele não julgou que o ser igual a Deus fosse algo que ele pudesse se apegar. Lembra disso? Mas ele se esvazia da sua glória, então vem na forma de servo alcançar a mim e você. Então, depois desse hino, Paulo agora ele vai trazer para nós como eu e você podemos viver essa vida cristã, né? Ele inicia lá no versículo 12 dizendo assim, né? Assim o quê? Assim como Jesus foi humilde e obediente até a morte, e morte de cruz, assim como ele, eu e você devemos ser então obedientes também a Deus, na nossa vida cristã, na nossa caminhada. Então ele vai falar um pouco sobre isso aqui. E como um bom pastor que ele é, ainda diz, né? Assim, meus amados, né? Ele começa esse trecho dessa forma. Paulo não está mudando de assunto aqui, ele está continuando o mesmo assunto de viver em humildade, de viver para a glória de Deus, de viver a vida que Deus propõe para mim e para você. Então, é sobre isso que a gente vai tratar agora de manhã, nessas palavras que são uma exortação, que são um encorajamento que Paulo traz para mim e para você, à obediência a Cristo, à obediência à palavra de Deus. Um encorajamento a viver uma vida santa, a viver uma vida, como ele diz também no início da carta, digna do Evangelho. Então, é sobre isso que a gente vai conversar agora de manhã. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor, com o coração contrito, desejoso de ouvir a sua voz, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração nessa manhã, Deus, que o nosso coração seja o solo fértil e a Tua palavra a semente lançada. E quando essa semente cai em solo fértil, ela germina, ela cresce e dá fruto. Então, que em nome de Jesus, o nosso coração seja de fato e de verdade esse solo fértil. Nos abençoa, Pai, para que a Tua palavra cause transformação em nós. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de opressão que, como essa mesma parábola diz, como ave de rapina que vem e rouba a semente, que cai às vezes em solo duro. Como um bom arado, Senhor, seja a Tua palavra que remói, que revoluciona, que traz, Deus, à superfície aquilo que há de mais íntimo em nosso coração, para que a semente do Evangelho possa ali crescer e dar fruto. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá. Nós vamos começar então lendo
os versículos 12 e 13, onde Paulo vai trazer para nós um encorajamento para o desenvolvimento da salvação. Então, se você puder, por favor, ler comigo versículos 12 e 13, onde diz assim: assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, os escritos de Paulo aqui aos Filipenses é mais que um chamado a viver unidade e harmonia dentro da igreja. É um apelo para viver toda a nossa vida de tal maneira que essa vida vivida debaixo do Evangelho conduza à salvação de Deus no tempo e na eternidade. E veja, não é somente o desenvolvimento da nossa salvação, mas se andamos de forma digna do Evangelho, essa conduta, esse tipo de vida, pode levar outros também a conhecer a Cristo e também serem salvos. Então é disso que Paulo está falando aqui, e é sobre isso que Paulo quer encorajar a igreja de Filipos e também a nossa, e também a mim e a você. Ele fala sobre essa obediência na presença ou na ausência dele. Então a gente percebe aqui que é uma igreja que vivia de verdade o Evangelho, apesar de alguns problemas que a gente já viu nos primeiros capítulos, nas primeiras mensagens sobre ela, que estava experimentando aqui um tempo de desunião, de contendas de alguns irmãos ali, mas era uma igreja que vivia na obediência à palavra, mesmo na ausência do seu plantador, daquele que havia plantado a igreja, do apóstolo Paulo. Então é muito interessante que a obediência à palavra de Deus não vem aqui por causa de um líder, por causa de um pastor que está ali exortando, que está ali falando, que está ali ensinando, mas por causa da palavra de Deus. Porque uma vez que eu e você entendemos que esta é a palavra de Deus, e nós temos um tempo dedicado a ela, lendo e orando sobre ela, nós não precisamos de ninguém para ficar nos exortando para obedecê-la, porque ela mesma se encarrega disso. Então, quando Paulo diz aqui sobre a obediência deles na presença ou na ausência, ele está falando de maturidade. Ele está falando de alguém que lê a palavra, ora sobre ela e decide praticá-la. E isso é muito interessante. Eles não precisavam da supervisão do apóstolo. E ele fala essa coisa de desenvolver a sua salvação. O que é isso? O que isso significa? Certamente, meus irmãos, não significa que eu e você tenhamos alguma parte no processo de salvação. Paulo não está falando aqui sobre eu e você termos algum papel, algum desempenho que nos faça merecer a salvação, que nos faça receber a salvação, que nos faça participar de forma ativa da salvação. Paulo está falando aqui, na verdade, e essa palavra desenvolver, ela tem mais a ver com colocar a salvação em prática. Ele está dizendo, já que você foi salvo, já que você é salvo em Jesus Cristo, coloque isso em prática. Viva de forma digna de alguém salvo. Já que você foi alcançado por Jesus, então viva a sua vida como alguém que foi alcançado e transformado por Jesus. Então a salvação, ela de verdade mesmo, ela vai se realizar de forma plena, definitiva, quando a gente chegar diante de Deus, não é? É só lá, quando a gente estiver diante do Senhor, que a salvação plenamente vai ser efetiva. Até lá, eu e você precisamos desenvolver a nossa vida de salvação pela conduta,
pela ação, por aquilo que a gente fala, por aquilo que a gente faz, por aquilo que somos em Cristo Jesus. Não adianta nada a gente dizer, puxa, eu sou salvo em Jesus Cristo, mas a sua vida permanecer sempre a mesma, sem relacionamento com Deus, sem relacionamento com seus irmãos e sem servir. Porque se Deus nos alcançou, foi para esses motivos, para que eu e você pudéssemos amar a Deus sobre todas as coisas, amar os nossos irmãos e servir o mundo. E desenvolver a salvação é viver todas essas coisas na prática, não somente nos domingos, não somente nos pequenos grupos, não somente em alguma conversa que é assunto Bíblia, Deus ou Jesus surgem, mas é no dia a dia, em todas as coisas. Mas tudo isso com temor e tremor, ou seja, com o devido respeito às coisas de Deus, em resposta àquilo que Deus tem feito por mim e por você. Sabe, a verdadeira obediência, ela é resultado da reverência e não do medo. Temor e tremor não é ter medo do que Deus pode fazer com você caso as coisas não andem conforme Deus quer. Caso você ande fora da linha, então você já imagina aquele Deus severo, sisudo, sentado no trono, com um raio na mão, pronto para lançar na sua cabeça cada vez que você comete uma falha. E você vive morrendo de medo. Vive morrendo de medo do que Deus pode fazer se você fizer algo errado. Mas temor e tremor é ter reverência. É temer desagradar a Deus. É você amar tanto a Deus e a sua palavra que você vigia a cada passo que você dá. Uma vez eu li um livro que ele dizia sobre os apóstolos que no livro de Atos você vê, e eles foram cheios do Espírito Santo, e daqui a pouco eles foram cheios do Espírito Santo, e eles viviam essa vida com muito cuidado. E ele dizia que viver uma vida cheia do Espírito Santo, que a gente também vê em Efésios, no final do capítulo 4, é como alguém que bota café numa xícara e fica até a boca de café. E aí você tem que andar de um lugar para o outro com aquela xícara cheia de café. Como é que você anda com uma xícara cheinha de café até a boca? Com muito cuidado. Mesmo assim derrama. No meu caso, vai derramar. Mas você anda com aquela xícara com muito cuidado. Temor e tremor é isso. É andar com muito cuidado, para não desagradar a Deus, para que Deus seja glorificado em cada ação, cada atitude, cada palavra que sai da nossa boca. Então, se a gente pudesse traduzir numa coisa prática, temor e tremor é como andar com uma xícara de café cheia, com cuidado, com prudência, para que não derrame. Então, já que, se é com temor e tremor, então Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar. É interessante essa frase, como a gente usa de forma equivocada muitas vezes, ou de forma interesseira, Às vezes a gente quer tanto uma coisa, a gente fala assim, não, é Deus quem efetua o querer e o realizar. E às vezes a gente se apega a isso e aí fica torcendo para Deus querer e efetuar e realizar na nossa vida, Tomara que Deus queira e tomara mais ainda que Ele realize. Mas Ele está falando aqui sobre a salvação de verdade. Então essa frase aqui ela é dita nesse contexto de salvação e não de qualquer outro. Então todo o processo de salvação é uma ação de Deus somente. E é uma ação efetiva. Então, a ação de Deus, ela não pode ser, em primeiro lugar, frustrada. Então, se Deus age, Ele conclui. Não tem jeito de Deus começar a agir e alguma coisa dar errado, Ele parar e falar, puxa, não deu certo, vamos tentar de outra forma. Deus é efetivo em todas as ações dEle.
muito mais na ação de salvar o seu povo. Deus não vai fazer nada incompleto. Barclay, ele diz que essa passagem é um exemplo perfeito da modalidade da salvação de Deus. Simplesmente porque a salvação é dele. É ele quem efetua. E é ele quem realiza em nós. Então a salvação, ela não depende de nenhuma, veja bem, nenhuma ação humana. Para que não haja nenhum mérito meu e seu. Porque se houvesse qualquer coisinha que eu e você fizéssemos para merecer ou para receber salvação, nós diríamos: fui salvo, porque um dia eu levantei a mão no apelo do pastor. Glória a Deus. Fui salvo, porque um dia eu andava em trevas, e aí eu comecei a fazer coisas boas. Deus olhou para mim e disse: puxa, como ele merece ser salvo. Você entende? Não tenha dúvidas disso. Se nós tivéssemos qualquer ponta de participação, nós nos vangloriaríamos disso. Nós teríamos orgulho disso. Nem que fosse, eu levantei a mão. Então, a salvação não depende de nenhuma ação humana. E a continuação do processo de salvação depende exclusivamente de Deus, porque sem a ajuda de Deus, nós não seríamos capazes de vencer nenhum pecado na nossa vida. Nenhum. Ou talvez você possa pensar assim: eu venço todos eles. Será mesmo? Será que não tem nenhum pecado aí no seu coração que você constantemente pede a Deus: Deus, me ajuda a vencer? Meu irmão, pode ter certeza que sempre há algo em nosso coração, na nossa vida, que nós precisamos da ajuda, da intervenção de Deus para a gente conseguir superar, vencer e evitar. Ou é só comigo? Estou sabendo. E por último, o que Barclay fala aqui é que o processo de salvação também termina em Deus. Ele começa com Deus, o processo é com Deus e ele termina em Deus, que consiste no relacionamento com Ele. Então, uma vez salvo, uma vez vivendo nessa luta, porque Paulo vai falar também em Gálatas dessa luta entre a natureza humana, da carne, contra o Espírito, e ele fala que essa luta é intensa e é constante, mas ela termina em Deus, porque é no relacionamento com Ele que as coisas acontecem. Não tem como a gente viver tudo isso aqui, viver a salvação, receber a salvação de Deus, vivê-la no nosso dia a dia, sem se relacionar com Ele. Não existe isso. Então, o relacionamento com Deus é que vai determinar tudo isso. Então, logo a salvação ela começa, continua e termina em Deus. Então, Deus tem que primeiro trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. À medida que Deus trabalha em nós, transforma o nosso caráter, nos transforma pela palavra, Ele começa a agir através de nós, como agentes de transformação também, para que outros experimentem, sejam salvos e também sejam transformados. Mas tudo isso é segundo a boa vontade de Deus. Então Deus vai efetuar o querer e o realizar, não segundo as nossas vontades, não segundo o que a gente acha que deve ser feito, não segundo aquilo que a gente entende ser o melhor para a nossa vida, mas é segundo a sua boa vontade. Então Deus certamente Ele trabalhará em nossas vontades também, pela ação do Espírito Santo. Uma vez que Deus nos transforma pela palavra, também transformará a nossa vontade. Em João capítulo 15, Jesus fala que tudo o que pedirmos será feito.
Mas antes dele falar isso, ele vem falando várias vezes: se permanecer em mim, eu permaneço em você. Se as minhas palavras permanecerem em você, então você vai pedir o que quiser e será feito. Claro, porque uma vez que a gente permanecer nele e ele permanece em nós e as suas palavras permanecerem em nós, é óbvio que nós vamos pedir o que está alinhado à sua vontade. Aquilo que é a vontade dele, aquilo que é a sua boa vontade. Então, intimidade com Deus determina muita coisa, meus irmãos. Determina como a gente anda nessa vida. Não estou dizendo aqui que você tendo intimidade com Deus, as dificuldades vão sumir da sua vida, não. Mas a forma como você as enfrenta, isso sim. Isso muda tudo. Segundo ponto, Paulo fala para a gente aqui sobre, ele está nos encorajando a desenvolver a santificação. Então, leia comigo, por favor, versos 14 a 16. Diz assim: façam tudo sem murmuração nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A santificação cristã é logicamente o resultado da salvação. Uma vez que você é salvo, você inicia um processo que vai durar a sua vida toda. Não tem jeito, de santificação. Porque é esse processo de continuação da salvação. A cada dia, eu e você, quando somos confrontados pela palavra, nós vamos sendo transformados, e sendo transformados, nós vamos experimentando essa santificação, que é separação do mundo. Que cada vez mais eu e você somos separados desse mundo, para que um dia eu e você sejamos completamente separados do mundo, para viver com Ele eternamente. Então esse processo vai durar até o último dia da minha e da sua vida. Por isso a vida cristã ela deve ser, em primeiro lugar que ele diz aqui, sem murmuração e sem discussões ou contendas. Como eu disse na semana passada, no capítulo 4, Paulo vai tratar aí com duas irmãs que estavam tendo contenda, uma com a outra. A Evódia e a Sintique. Daqui a pouco a gente vai falar sobre elas. Mas elas estavam tendo ali uma contenda e que Paulo vai interferir para que isso seja tratado no meio da igreja. Porque não pode haver murmuração e nem discussões ou contendas no meio do corpo de Cristo. Murmuração, na verdade, é uma maneira externa da gente expressar descontentamento, não é? Lembra que no início dessa série, a primeira mensagem foi sobre satisfação. Lembra disso? Para abrir a série toda, antes de Efésios até. E eu tratei de Filipenses capítulo 4. Satisfação. Então, quando eu e você estamos, de alguma forma, descontentes com alguma coisa, com alguém, a gente começa a murmurar. Começa a reclamar. E eu tenho certeza que você nunca viu isso, né? Uma coisa assim, raríssima, mas acontece sempre. Das pessoas murmurarem, reclamarem das coisas, reclamarem das circunstâncias, reclamarem das pessoas ao seu redor, reclamar da família, reclamar do marido, reclamar da esposa, reclamar da falta de dinheiro, reclama, não é? E Paulo está dizendo aqui que a nossa vida, porque nós fomos salvos e nós estamos vivendo essa vida de santificação, ela precisa ser sem murmuração, sem reclamação. E mais tarde ele vai falar um pouco mais sobre contentamento. E aí a gente vai entender um pouco como a gente pode
vencer a murmuração. A partir do capítulo 3, ele já começa a falar muito sobre ele mesmo, sobre as suas experiências e sobre como deve se contentar com aquilo que tem. Semana que vem a gente já entra no capítulo 3. Já a contenda é algo que brota do coração de qualquer um de nós. É a rebelião quando a gente questiona as circunstâncias. Quando a gente está tão revoltado com as circunstâncias ou com as coisas que vêm nos acontecendo, e aí pode ser que alguém esteja no meio disso tudo, é que surgem as contendas, é que surgem as discussões. Principalmente nos últimos tempos para cá, quando tem período eleitoral. Aí as coisas ficam inflamadas. As divergências começam a ficar evidentes. E elas se tornam facilmente discussões, contendas, no coração daqueles que não estão, veja só, não estão vivendo efetivamente esse processo de santificação. Porque o processo de santificação envolve a morte do eu, para que Cristo viva. Paulo fala isso em Gálatas: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, quando o eu vai morrendo, ele já para de sentir uma série de coisas. Só que a gente gosta tanto do eu, que a gente vive lá com, como é que chama aquele negócio? Desfibrilador, é isso? Dando um choque no eu. Para ele viver e ter algumas reações, que a gente chama de postura, de posicionamento. Então, cuidado com isso, meus irmãos. Estamos entrando aí mais um período de eleições. Cuidado. Ainda bem que a gente mora em Londrina e não em São Paulo, onde a cadeirada roda solta lá, né? Cuidado. E as nossas cadeiras são fixas, graças a Deus. Meus irmãos, a gente ri, mas é sério, né? E o pior, meus irmãos, de gente que se diz crente. Isso é terrível. Então, esse processo de santificação é coisa séria, porque é andar com Deus. Quem anda com Deus é transformado. Quem anda com Deus muda todos os dias. Cresce todos os dias. E ele fala aqui para que sejam irrepreensíveis e puros. Alguém certa vez me disse o seguinte, que se é que se pode medir a santidade, é o tempo que a gente leva para se arrepender. Então a gente se torna cada vez mais santos quando o tempo que a gente leva para se arrepender se torna mais curto. Se a gente comete algum erro, a gente rápido se arrepende e pede perdão. Então, quanto mais rápido você se arrepende e pede perdão, mais próximo de Deus você está. Porque ser irrepreensível não significa que você não vai mais pecar, que você não vai mais errar. Você vai. A diferença é na sua capacidade e rapidez de se arrepender sinceramente e pedir perdão. Então preste atenção que ser irrepreensível não dar a oportunidade de ninguém te repreender, porque você confessa o seu erro, se arrepende e pede perdão antes que isso aconteça. Deu para entender isso? Como filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. É aí que a gente vive, meus irmãos. No meio de uma geração pervertida e corrupta. E ele não está dizendo aqui que eu e você, vivendo em santidade, a gente tem que se apartar dessa geração. A gente está no meio dela. E isso é coisa séria. Então a gente deve viver essa vida de retidão justamente em um mundo pervertido, caído, corrupto. A minha vida e a sua vida
precisa ser modelo, um modelo de retidão. Ele diz aqui, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Houve uma época na história da humanidade que os religiosos começaram a se retirar em mosteiros, e os mosteiros ficavam em lugares de difícil acesso, no alto dos montes, porque eles entendiam que lá no alto dos montes eles viviam separados da sociedade, dessa geração corrupta, caída, e lá eles conseguiriam viver sem o pecado. O que eles não sabiam é que o pecado os acompanhou até lá. E aí a coisa complica ainda mais. Quando você está num lugar cercado, você não tem para onde correr, o pecado te pega. Não tem jeito. Então, a santidade é vivida no mundo. A santidade é exercida nesse meio corrupto, caído, para que nós, eu e você, possamos brilhar como farol. E quando o farol brilha, aquele que está perdido encontra um norte. Quando alguém olha para mim e para você brilhando por causa da transformação do Evangelho, então ele chega em você e diz: o que é que você tem? Porque eu preciso é disso. E isso precisa ser uma realidade na minha e na sua vida. Nós, eu e você, precisamos brilhar como luzeiros neste mundo. Não é aqui dentro, nesse mosteiro. Não é no pequeno grupo, no mosteirinho, mas é no mundo. É no meio da UEL, quando os nossos estudantes vão para lá falar de Jesus, e a gente fica aqui orando por eles, brilhando lá, como faróis, como a gente orou por eles aqui agora há pouco. O mundo precisa de luzes fortes, meus irmãos, luzes de referência, luzes que mostram o caminho, luzes que dão um norte, faróis que resplandecem, que anunciam que Jesus pode transformar qualquer vida. Qualquer vida. Afinal, Jesus já tinha dito lá em Mateus capítulo 5, verso 14, sobre mim e sobre você, quando ele diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Ela está lá, brilhando. Então, eu e você, crentes no Senhor Jesus, transformados pela sua graça, pela sua palavra, pela ação do Espírito Santo, precisamos brilhar. Precisamos ser luz. E ele diz aqui: preservando a palavra da vida até o dia de Cristo. Então, como apóstolo e plantador dessa igreja, a preocupação de Paulo era essa, de que eles preservassem a palavra, que eles perseverassem nela. Até quando? Até a próxima visita? Ou até o próximo culto? Não, até a vinda do Senhor, até o grande dia em que a gente vai se encontrar com o Senhor. É até lá que eu e você devemos perseverar. Preservar a palavra íntegra em nosso coração, nas nossas atitudes. Terceiro ponto, meus irmãos, ele diz que nós somos encorajados para desenvolver agora o serviço. Versos 17 e 18. Peço a sua paciência, aguenta aí, que Deus vai dar graça. Nós vamos terminar ainda hoje essa mensagem. Antes do almoço, inclusive. Nem que você almoce 4 horas da tarde, mas será antes do almoço. Verso 17 e 18 diz assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Então, nesse momento, provavelmente Paulo está se lembrando aqui dos tempos antigos de sacrifícios que eram desse sistema sacrificial que havia no Antigo Testamento, né?
Ele, como foi educado em Jerusalém, também lembrou que no templo era oferecido ali sacrifícios todos os dias, né? Então, talvez na cabeça de Paulo o que vem à mente é isso: as pessoas indo lá e oferecendo sacrifícios como forma de culto, né? Mas também ele pode ter se lembrado aqui das suas viagens e tantas outras culturas que ele conheceu que também prestavam sacrifício a deuses pagãos. Paulo está preso, né? Eu imagino Paulo sentado num banquinho dentro de uma cela com bastante tempo para pensar. E quando ele escreve essas palavras, ele está provavelmente se lembrando desse tempo. Mas aqui ele fala de si mesmo como elemento sendo oferecido para o sacrifício. Ele diz: mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm. Então Paulo usa essa expressão também lá em 2 Timóteo capítulo 4, verso 6, mesma coisa, quando ele fala sobre essa palavra libação, que tem um significado literal de derramar. Libação é derramar. Ou você derrama sangue sobre o altar do sacrifício, ou vinho. Você vai lá e derrama o vinho. Então era costume derramar vinho ou sangue sobre o altar do sacrifício. Paulo está falando aqui sobre derramar, não sobre derramar o seu próprio sangue, mas sobre derramar a sua própria vida a serviço de Deus. Derramar a sua vida para servir a Deus. E quando a gente pensa em culto, é serviço, meus irmãos. É servir a Deus. Quando ele serve a Deus, enviando essas cartas, pastoreando essa igreja, ministrando, pregando o evangelho, ele está cultuando a Deus. Então, quando eu e você vimos para essa igreja, chegamos aqui às 10 da manhã, ouvimos a primeira leitura bíblica, ouvimos o prelúdio, oramos juntos, cantamos juntos desde o primeiro louvor até o final do culto, quando a gente se abraça ali na porta, isso é serviço, isso é culto. Cada uma dessas partes do culto. Puxa, mas até o cafezinho que a gente toma, sim, porque alguém serviu a Deus e a mim, a você, fazendo aquele cafezinho. Tudo isso é culto. Paulo está dizendo aqui que ele não dedica algumas horas do dia para estudar, para escrever ou para evangelizar. Ele dedica a vida. E às vezes a gente quer dar para Deus esmolas, pequenas frações do nosso tempo no dia, pequenas atitudes, pequenas palavras, mas o que Deus quer de mim e de você é tudo, absolutamente tudo, que tudo o que nós façamos, vivamos, seja para a glória de Deus. Não foi isso que a gente viu na semana passada? Absolutamente tudo. Ele diz aqui que fica contente e se alegra com todos eles. Essa vida de serviço que Paulo via na vida dos filipenses trazia alegria para ele, óbvio. Porque se ele faz isso e vê os seus irmãos, a igreja que ele plantou, fazendo a mesma coisa, não tem coisa melhor. Não há outra coisa que alegre o coração de um pastor do que essa. De ver os seus irmãos, aqueles pelos quais ele dedicou muito da sua vida, inclusive está preso, de vê-los perseverando, de vê-los servindo a Deus, e continuam a servir. E ele diz assim: também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Então, mesmo em meio às circunstâncias adversas que a vida oferece para nós, Paulo convida os filipenses, e logicamente a mim e a você, a viver essa vida contente e alegre, essa vida de satisfação, pela simples razão de servir a Deus, pela simples razão da oportunidade que Deus dá de servi-lo. Servi-lo amando a Ele, amando os nossos irmãos,
e servindo aqueles que ainda não conhecem e que podem vir a conhecer por causa dessa dedicação, por causa da luz que brilha em nós. E depois de falar de si mesmo, agora Paulo ele vai tratar de dois irmãos aqui, o Timóteo e o Epafrodito. Eu não quero me demorar aqui, mas você tem a oportunidade de depois ir para um pequeno grupo, vai com mais detalhes ali o estudo, e no pequeno grupo você pode estudar mais. Mas eu quero que você leia comigo os versos 19 a 24, quando ele diz para mim e para você que nós somos encorajados pelo exemplo de Timóteo primeiro. Versos 19 a 24 diz assim: espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também ao receber notícias de vocês. Porque não tenho ninguém com esse mesmo sentimento e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Todos os outros buscam seus próprios interesses e não o de Jesus Cristo. Quanto a Timóteo, vocês conhecem o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como um filho trabalha ao lado do Pai. Portanto, este é quem espero enviar, tão logo eu saiba como vai ficar a minha situação. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo, em breve, irei até aí. Paulo tinha esperança de um dia voltar a visitar esse povo. Mas, enquanto isso, ele procura mandar o que ele tem de melhor com ele ali. Timóteo, seu fiel companheiro. Aqui, Paulo fala de Timóteo como exemplo de uma vida centrada no serviço, disposto a servir. E é tão interessante, eu estou estudando aqui com os jovens na quarta-feira, 13h, num discipulado, 1 Timóteo. E é tão interessante ver como Paulo trata com ele sobre coisas corriqueiras da vida da igreja. E como Paulo dá detalhes para ele, como um pai fala para um filho de verdade. Olha, faça assim, faça assado. E é interessante ver esse amor que Paulo tem por Timóteo. E a admiração que ele tem por ele também. Por ser alguém que serve a Deus com a sua vida. Então Paulo fala desse desejo de enviar Timóteo aos Filipenses. Porque Timóteo é imitador de Cristo. No fato também de se preocupar com os irmãos de Filipos. E de não buscar os seus próprios interesses, mas os de Cristo. Timóteo era o parceiro com quem Paulo podia contar. Paulo se diz aqui que ele ficaria animado ao receber notícias dos filipenses e confiava que Timóteo pudesse trazer essas boas notícias. Ele também diz aqui que não havia ninguém como ele. Então Paulo confiava muito em Timóteo. Porque Timóteo era parceiro no Espírito. Alguém que tinha a mesma visão que ele, alguém que tinha o mesmo foco que ele, alguém que andava junto com ele, alguém que lutava pela mesma causa. E como é bom a gente andar com gente assim, que tem a mesma visão, que tem o mesmo foco, que luta pela mesma causa. Como é bom. Paulo, ele descreve Timóteo de 3 maneiras aqui. Primeiro, ele realmente se importava com o bem dos irmãos filipenses. Paulo lhe diz, ele tinha o mesmo sentimento de preocupação sincera por vocês. Também diz que ele valorizava as coisas de Jesus e a dos outros também, e não os seus próprios interesses. Quando ele diz aqui, todos buscavam seus próprios interesses e não os de Jesus. Mas não era o caso de Timóteo. E ele disse que ele tinha um caráter refinado, provado, nas exigências que o trabalho do Evangelho tinha. Quando ele diz aqui, pois serviu ao Evangelho junto com Paulo, como um filho trabalha ao lado do Pai.
será que a gente pode dizer que a gente tem Timóteos andando com a gente? Ou melhor, será que a gente pode dizer que nós somos Timóteos para alguém? Alguém que pode contar conosco? Alguém que sabe que nós temos um caráter provado? Alguém que sabe que a gente tem a mesma causa, o mesmo foco, a mesma visão? Alguém que pode contar com a gente, que ele olha para o lado e não vê ninguém além de você. Ele fala assim, não tenho mais ninguém além dele ou dela. Será que a gente pode dizer que a gente é Timóteo de alguém? Por último, ele fala de Epafrodito, outro homem de Deus aqui, os versos 25 a 30. Se você puder ler comigo. Diz assim, no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. Recebam-no, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrem sempre os que são como ele. Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Agora vem o exemplo de Epafrodito, que provavelmente era de Filipos, era um deles, e que é outro exemplo do amor cristão genuíno e da dedicação à obra do Senhor. Paulo fala da saudade que ele sente dos irmãos, porque provavelmente ele já está há um bom tempo distante. Epafrodito era cooperador e companheiro de lutas, segundo Paulo aqui. Diz aqui que ele era mensageiro e auxiliar nas necessidades de Paulo. Provavelmente era Epafrodito que levava as ajudas que os filipenses mandavam para Paulo. Epafrodito era esse mensageiro, essa pessoa que fazia o intermédio. Epafrodito diz aqui que arriscou a vida para cumprir a missão de levar a ajuda da igreja a Paulo. Então, mesmo doente, à beira da morte, se angustiava de saudade e preocupações com os irmãos. E Paulo diz aqui que Deus se compadeceu dele, mas também de Paulo, para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza. É interessante a gente pensar que Paulo está escrevendo aqui, a gente sabe que a carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria. E ele está falando aqui de tristeza. Porque, meus irmãos, é perfeitamente humano que eu e você nos entristeçamos por causa da doença de alguém querido, ou por causa da morte de alguém. E o fato da gente dizer aqui sobre alegria e contentamento, de se alegrar, não quer dizer que a gente nunca vai ficar triste. Porque a tristeza faz parte das nossas emoções. O problema é como a gente lida com as tristezas. O problema é quando a gente se deixa dominar por elas. O problema é quando a tristeza invade o nosso coração e não sai mais dele. Quando alguém próximo a você fica doente, ou até morre, ou até mesmo você sente na pele as cargas da enfermidade, a tristeza virá. E é comum. E é natural. Mas como a gente lida com essas tristezas é que faz toda a diferença. A gente lida com as tristezas sabendo que Deus supre cada uma das nossas necessidades. E conforme diz Filipenses, segundo a sua riqueza em glória. E isso é maravilhoso.
Então a tristeza se dissipa quando Deus traz à nossa memória aquilo que traz esperança. E as tristezas então vão embora. Paulo fala da alegria e honra em receber esse irmão que diligentemente estava ausente em missão. Ele não estava viajando de férias, ele estava em missão. Então, quando vocês receberem, diz Paulo aqui, recebam com alegria e com honra. Você conhece alguém como Epafrodito, que dedica sua vida de uma forma integral para que a missão aconteça, para que o evangelho se espalhe? Veja que mesmo que a função de Epafrodito aqui era suprir as necessidades do missionário. Ele não era propriamente dito o missionário, mas era o cara que ia lá levar as ofertas, atender a necessidade de Paulo. Eu diria que futuras mães poderiam colocar o nome de Epafrodito nos seus filhos. Eu acho que isso seria uma homenagem muito boa. Não? Amém, queridos. Hoje a gente foi encorajados aqui para vivermos de maneira que a nossa salvação seja desenvolvida, ou seja, vivida na prática. Fomos também encorajados a viver em santidade, numa vida que agrada e reflete o caráter de Jesus. Nós fomos encorajados a ter uma vida dedicada a desenvolver o serviço. Não apenas participar dos cultos, não apenas consumir conteúdo cristão, mas viver no serviço cristão, dedicados na obra. E para ilustrar tudo isso, a gente pode ver os exemplos de dois homens de Deus, Timóteo e Epafrodito, para que isso estimule o nosso coração na prática do Evangelho. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Que em nome de Jesus, Deus, nessa manhã, nós possamos sair daqui fortificados por ela, transformados por ela e encorajados por ela, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que a Tua boa mão esteja sobre nós, Deus, nos capacitando a viver essa vida digna do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.